Hoje nós vamos iniciar uma nova história missionária. Na verdade, são histórias. E nós vamos conhecer um pouco as histórias desse livro, que é Perseguições no Cariri, de 1935 a 1970. Esse livro ele relata histórias verídicas das perseguições contra as igrejas batistas regulares em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e no interior do Ceará. Esse livro foi escrito pelo pastor Davi Smith e ele escreveu com base em livros que contam a história dos missionários da Baptist Mission e também uma entrevista, parte com o pastor Jaime Leonardo, que é diretor de missões do Seminário Batista do Cariri. Então, nós vamos conhecer um pouco algumas histórias desse livro e nós vamos conhecer a história, né, do primeiro missionário que esteve, que Deus conduziu para o Vale do Cariri, para anunciar Jesus ali no meio daquele povo. Então, as igrejas batistas regulares que ficam em Juazeiro do Norte, no Crato, Barbalha, ali nas regiões circunvizinhas, ali no interior do Ceará, que é conhecido como Vale do Cariri, então são das igrejas que mais têm sofrido, perseguições por causa do Evangelho. Nós conhecemos bem a cidade de Juazeiro do Norte e nas próprias pesquisas encontrei que ela é o terceiro maior centro religioso do país. E ela tem como o seu grande incentivador da fé o Padre Cícero, uma personalidade muito conhecida ali. Ele faleceu em 1934, mas antes já acontecia muitas romarias para lá, mesmo quando ele ainda era vivo. E lá eles construíram a estátua do Padre Cícero. Ela chegou a ser a segunda maior estátua do país. Hoje ele é a quinta, mas é uma cidade católica, romana muito. E para lá, esse ano de pandemia, não. Mas nos outros anos, dizem que chegam aí 2,5 milhões de romeiros para aquela cidade. Então é uma cidade muito difícil, mas que o Evangelho tem crescido muito naquele lugar, através de homens e mulheres corajosas que têm aceito do Senhor o desafio de pregar o Evangelho. E um desses grandes pregadores que enfrentou grandes dificuldades ali foi o missionário Edward McLean. O movimento batista regular ele surgiu em 1932, depois de uma grande renovação teológica na América do Norte. Então 34 igrejas elas se reuniram e formaram a Associação Batista Regular. E Batista Regular quer dizer conforme a regra. E a única regra de fé e prática dos batistas regulares é a Bíblia. Então, esse movimento cresceu e nesse mesmo ano, em 1932, eles fundaram 2 associações missionárias. Foi a BMM, a Baptist Mission, e a ABWE, é a Associação para a Evangelização do Mundo. Então, essas missões elas começaram a enviar missionários para muitos países. E então, em 1935, o missionário Edward McLean, ele sabia que Deus iria enviá-lo. Sentiu o chamado de Deus para a América do Sul.
E ele sabia que vinha, mas depois de Deus mudar muito dos seus planos, ele sentiu realmente o chamado de Deus e Deus guiando para o Brasil. Então, no dia 30 de dezembro de 1935, ele chegou ao Rio de Janeiro e ficou ali algumas semanas e depois ele seguiu para Salvador, Bahia, onde ele ficou durante 6 meses estudando o idioma brasileiro e se preparando para começar o seu trabalho missionário. Então, no final de uma tarde, em junho de 1936, ele estava sentado na praia, ele estava ali observando o mar, os barcos de pesca, e ele também estava conversando com um amigo escocês que também era missionário. E então, naquele dia, ele compartilhou com aquele amigo dele, o senhor Duncan, que a missão tinha escrevido para ele dizendo que as igrejas já estavam ansiosas para que ele começasse o trabalho missionário dele. Então ele compartilhou com o senhor Duncan que queria ir para o Nordeste, né? Mas não sabia para onde. Ele queria ir para o interior, mas não sabia para onde Deus iria conduzi-lo. Então, naquele momento, o senhor Duncan, ele disse para ele: olha, eu estou voltando para a Inglaterra, mas se Deus me permitir voltar ao Brasil, eu já sei onde vou começar um trabalho missionário. Ele disse: olha, eu gostaria de estabelecer o testemunho do Evangelho no Vale do Cariri, na região sul do Ceará. Ele disse: a partir daquele vale não evangelizado, é possível alcançar o interior de 4 estados, o Ceará, a Paraíba, o Piauí e o Pernambuco. E ele disse: é sem dúvida uma das mais excepcionais oportunidades do trabalho evangelístico no Nordeste do Brasil. Naquele momento, Eduardo McLean, ele sentiu como se fosse o chamado de Deus para ele ir à Macedônia. Então ele agora sabia onde era o seu campo missionário. Ele estava decidido a ir a Juazeiro do Norte para começar o seu trabalho missionário. Então ele pegou um caminhão para ir para Juazeiro, mas antes ele foi conversar com um senhor que ele já conhecia, o senhor Bryle, que também era um missionário inglês e tinha estudado com ele lá, né, no Instituto Moody. Então ele começou a compartilhar com esse senhor que ele ia começar o trabalho no Ceará, em especial em Juazeiro do Norte. Aquele senhor, quando ouviu aquilo, ele tentou de toda maneira convencê-lo a não ir para lá, porque ele disse: olha, já ouvi várias histórias de perseguições e muitas coisas estranhas que estão acontecendo com os crentes lá. Então, por 2 semanas, aquele senhor ficou tentando convencer Eduardo McLean a não ir para o Ceará, mas ele estava decidido. E ele seguiu e foi até Juazeiro do Norte. Então ele escreveu, né, para a missão, contando, e está nesse livro. Então ele conta que depois de 2 ou 3 dias que ele tinha chegado em Juazeiro do Norte, ele ficou no hotel, e 2 ou 3 dias depois ele já recebeu uma visita. E essa visita era do padre de lá, e aquele padre trouxe uma comitiva de mais ou menos 300 pessoas, e quando o padre chegou lá no hotel, mandou chamá-lo e o saudou como ele saudaria qualquer visita,
Então, depois de cumprimentá-lo, ele disse: olhe, Senhor, eu vim aqui para deixar uma coisa bem clara para o Senhor. Primeiro, é que eu sou o único pastor nessa cidade católica romana. Nenhum outro pastor é bem-vindo aqui e nenhuma outra religião pode ser pregada aqui. Então, naquele momento, o proprietário do hotel, que era um senhor forte, grande e moreno, ele ficou muito furioso e ele ficou entre o padre e o senhor McLean e ele disse: olha, escute aqui, seu padre, o senhor ganha seu dinheiro lá e eu ganho o meu aqui. Eu não vou lá para dizer como o senhor ganhar o seu dinheiro, mas eu não vou permitir que o senhor venha aqui para interferir no meu negócio. Se o senhor não deixar em paz a mim e os meus hóspedes, ele disse, qualquer dia eu vou encontrar o senhor sozinho na rua e eu vou lhe tirar esse seu hábito. O hábito é aquela roupa, a roupa preta, né, que os padres usam. Ele disse, eu vou tirar esse seu hábito e vou deixar que todo mundo veja o que está por debaixo dele. Ele disse, além disso, eu vou dizer uma profecia para o Senhor neste momento. Vai chegar um dia em que este missionário protestante americano vai estar em pé bem no meio da praça pública de Juazeiro do Norte e vai pregar o evangelho. E você não vai poder fazer nada a este respeito. Então, enquanto estava acontecendo aquele episódio entre a discussão entre o padre e o proprietário, o senhor Eduardo McLean foi rapidinho lá no seu quarto, no hotel, pegou uma Bíblia que ele tinha em português, a sua Bíblia protestante, né, como eles diziam, e escreveu uma dedicatória e voltou. Então, quando o padre estava terminando a conversa com o proprietário do hotel, então quando eles terminaram, o senhor Eduardo McLean, ele disse no seu português, que ainda era muito fraco, ele disse, eu aprecio a sua visita. Esta é a primeira visita oficial que eu recebo desde que cheguei a esta cidade. Então, como lembrança, eu gostaria de oferecer esse presente para o senhor. Então, quando o padre viu a Bíblia, nem ele, nem qualquer pessoa poderia se recusar a receber um presente daquele. Então, o padre teve que voltar e encontrar a sua turma, né, as pessoas que ele tinha trazido com uma Bíblia protestante embaixo do braço. Mas aquele foi só o primeiro momento, né, e a primeira dificuldade que Eduardo McLean encontrou. Porque durante os primeiros anos dele em Juazeiro do Norte, os frades tentaram dificultar a vida dele como missionário e de outros missionários que foram enviados também para aquela região. Quando ele alugava uma casa, o que os frades sabiam, eles iam lá, conversavam com o dono da casa e pediam para colocá-los na rua. Então isso aconteceu várias vezes com Eduardo McLean, até ele poder comprar a sua casa própria ali. E muitas vezes, nos primeiros anos, eles enfrentaram muitas dificuldades. De 1936 até 1940, mais ou menos, eles enfrentaram muitas dificuldades. Os frades saíam conversando com as pessoas e eles diziam que não vendessem nada para os americanos, né, para os protestantes.
Então, até eles tinham dificuldade para comprar leite, comprar água, comprar alimento, porque eles não vendiam para eles. Às vezes, muitas vezes, eles pediam pessoas que eles iam fazendo amizade para comprar alimento para eles. Mas quando os donos das mercearias ou dos mercadinhos sabiam que aquelas coisas eram para levar para os protestantes, para os americanos, eles não vendiam mais. E muitas vezes, né, pessoas o ajudaram, né? O missionário Haroldo Rainer também foi um dos pioneiros, dos primeiros a chegar em Juazeiro do Norte, e seu Haroldo conta que ele recebeu o chamado do Senhor para missões no Brasil quando ele ouviu o Eduardo McLean um dia contando, né, das suas lutas, das dificuldades que ele enfrentava no seu ministério no Brasil. Então, em 1947, o missionário Haroldo foi para uma conferência de missões e lá estava o senhor Eduardo McLean contando o seu testemunho, dando o seu relatório. Então foi naquele dia que o missionário Haroldo Rainer recebeu o chamado do Senhor e em 1949 ele veio também para o Brasil, ficou um tempo em Fortaleza e depois seguiu para Juazeiro do Norte. Então, tem uma citação aqui do missionário Haroldo Rainer que ele diz assim: nos primeiros anos, depois da chegada de Eduardo, ele não podia comprar comida no mercado e muitas vezes ele ficou quase sem nada em casa para comer. E ele menciona que tinha um jovem e esse jovem ele levava comidas às escuras, às vezes à alta madrugada. Aquele jovem, secretamente, ele ia levar comida para o senhor Eduardo McLean e sua esposa. Então, seu Haroldo Rainer, ele também diz: ser um crente em Juazeiro nos anos de 1936 a 1950 significava para que aquela pessoa sofreria perseguição severa e imediata. Então, aquela perseguição no início era contra os missionários, mas as pessoas também que foram conhecendo Jesus e entregando sua vida a Jesus também sofreram perseguições. E o livro aqui ele conta a história de um rapaz chamado Pedro Mitoso. E conta que Pedro Mitoso era um jovem contador, ele trabalhava numa empresa, né, chamada Anderson Clayton Cotton Company em Juazeiro do Norte. Então, aquele jovem, ele conheceu o senhor Eduardo McLean e ele e mais 15 jovens, né, de negócios e comerciantes, eles conversaram com o senhor Eduardo McLean e organizaram para que o senhor Eduardo McLean pudesse dar aulas de inglês para eles. Então, o senhor Eduardo McLean, ele aproveitava aquelas aulas, ensinava inglês, mas também aproveitava para falar de Jesus para aqueles rapazes. Então, conta que Pedro foi um dos primeiros alunos e ele logo começou também a estudar a Bíblia com o senhor Eduardo McLean. Daquele grupo de 15, muitos se converteram. E depois, né, 3 daqueles 15, eles se tornaram pastores batistas regulares. Pedro não se tornou um pastor, mas ele era um evangelista nato. Ele testemunhava da salvação em Cristo. E então, os seus próprios colegas de trabalho, eles começaram a chamá-lo de bode e a pressioná-lo. Ele sofreu muitas perseguições ali, ele foi forçado a deixar o trabalho. Então, quando ele deixou o trabalho, ninguém queria dar trabalho para ele, porque ele era um bode,
como eles começaram a chamar os crentes ali, né? Ele era um protestante, então ninguém queria dar um trabalho para ele. Então ficou difícil para Pedro continuar, né, lá no Juazeiro. E então ele foi embora para Fortaleza para tentar uma vida nova lá. E então quando ele chegou em Fortaleza, ele abriu uma loja de tintas e lá ele continuou testemunhando de Cristo. Ali ele começou um estudo bíblico em sua casa, continuou a sua vida de evangelista. E a partir daquele trabalho que Pedro Mitoso fazia em sua casa, mais tarde, né, o pastor Eduardo McLean organizou aquele grupo, né, em uma igreja, e naquela época a maior igreja no estado do Ceará, né, que era a Igreja Batista Comunidade do Amor em Fortaleza. E Pedro Mitoso, ele foi um dos fundadores, né, daquele trabalho, iniciou aquele trabalho em sua casa. Mas foram muitas perseguições, né? Muitas coisas aconteceram com os missionários, com as pessoas que iam se convertendo ali, mas aquelas perseguições em nenhum momento os desanimava e os deixava sem coragem de continuar. Pelo contrário, né? Eles se sentiam desafiados a continuar o trabalho de evangelização e de alcançar o Vale do Cariri para Cristo. Então, no próximo capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história das perseguições no Cariri.